próximo final de semana, nos jogos do Maringá e Atlético, Cascavel e Operário, já teremos o árbitro de vídeo. E o árbitro de vídeo vai requerer um investimento da Federação Paranaense de Futebol. Alexandre Senechal, você trouxe essa notícia ontem em primeira mão, né? E a questão também da torcida única lá, a gente vai falar disso daqui a pouquinho em Maringá, que está sendo discutida. E o árbitro de vídeo vai ser utilizado já a partir de sábado, né? Vai ser a estreia do VAR no Campeonato Paranaense. É a primeira vez, né, que o Campeonato Paranaense vai usar o árbitro de vídeo. Nas edições do ano passado nós não tivemos. É uma novidade, talvez seja até um teste válido aí para a sequência, né, dos próximos estaduais no ano que vem. Acho que até a fase decisiva, muitos estaduais têm adotado, né, esse procedimento de ter o VAR só na reta final, nos jogos dos mata-matas. A Copa do Brasil é assim também, né? E essa é uma grande novidade, hein, Ale? Boa tarde. É verdade, boa tarde, Linhares, boa tarde, Jana, boa tarde, Mari, boa tarde a você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News, tanto no 107.1, no rádio, no FM aqui em Curitiba, como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. A grande questão, acho que a Janaína foi perfeita no comentário inicial, Linha, porque você acaba com a igualdade, né, com a equidade do campeonato se você tem só em alguns poucos jogos. Mas a federação confirmou a presença do VAR ontem à tarde, numa apuração que a gente fez aqui na Jovem Pan News Curitiba. A federação vai arcar com os custos do VAR, uma informação importante, porque os clubes fizeram um acordo com a federação, os 4 clubes classificados para a semifinal, Atlético Paranaense, Operário, Ferroviário, Cascavel e Maringá Futebol Clube, de ter o VAR. Esses clubes têm que ceder um espaço no estádio, né? Atlético e Operário já utilizam o VAR, já estão habituados a isso, já tem o seu próprio espaço. A Maringá e Cascavel precisarão ceder um espaço para que tenha aquela sala do VAR, né? Que tem nas transmissões que a gente vê pela televisão, mostra ali aquela camerazinha na sala do VAR, ali eles vão ficar. E a Federação Paranaense combinou também um novo pacote com a fornecedora de imagens, né? Com a N Sports, que faz a transmissão do Campeonato Paranaense via streaming, para ter mais câmeras, para que seja possível você fazer o VAR. A N Sports tem a transmissão com menos câmeras, né, no Campeonato Paranaense. A federação fechou um pacote, um novo pacote, digamos assim, um pacotão, para que tenha mais câmeras e que tenha a possibilidade de utilizar o VAR. Então teremos essa novidade, VAR tanto em Maringá para Maringá e Atlético no jogo de sábado, claro, na volta na Arena da Baixada também. A mesma coisa para Cascavel e Operário, primeiro no Olímpico Regional e depois lá no estádio do Operário em Ponta Grossa, no Germano Krieger. Teremos então o VAR no Paranaense. Agora, será que é legal você ter a partida semifinal? Quantos erros de arbitragem, o Dalk hoje não tá aqui, o Dalk hoje tá numa merecida folga, mas quanto o Dalk criticou a arbitragem, e a própria Jana também. Imagina o impacto emocional que essa notícia deve ter causado no Felipe Dalk, né? Pô, pois é, e assim, você vai ter a igualdade agora, então agora o campeonato vai ser justo, até a semifinal você pode ter erro de arbitragem à vontade, não vai ter a revisão e tá tudo bem. É complicado isso, né? Você ter no meio de um campeonato você colocar o VAR. Bom, acho que eu já deixei claro o meu voto da enquete já, pelo menos, né? Mas eu vejo pelo seguinte aspecto. Eu creio que talvez essa medida do uso do VAR, Jana, devesse ter sido adotada já nas quartas de final, né? Porque é claro que existe aí a questão do custo operacional do árbitro de vídeo. Primeiro porque a N Sports, que tem os direitos de transmissão do campeonato e que cede as imagens para o árbitro de vídeo também, né? Numa interação ali de trabalhos, adota um sistema na maioria dos jogos com 3 câmeras na transmissão, né? Uma câmera 1, câmera 2, né? Câmera 1, para quem não sabe, é aquela geralzona mais aberta. A câmera 2 é aquela que fica na cabine também, mas com detalhes mais aproximados. E a câmera 3 fica ali na margem do gramado, do lado da mesa do representante ali, para dar os detalhes das substituições, para o repórter, né? Às vezes a N Sports até não tem adotado o repórter de campo ali, mas ela serve para os jogadores darem a entrevista no pós-jogo, né? Quem acompanha as transmissões aí da N Sports no pay-per-view do Campeonato Paranaense acompanha esses detalhes. Então, para se utilizar o VAR, é necessário ter lá a câmera do impedimento, então são mais 2 câmeras, né? É preciso ter câmeras atrás dos gols para pegar aqueles detalhes de pênalti dentro da área, né? Não dá para você ficar ter a definição só pela câmera 1 e 2, que é mais de longe, né?
E tem que se pensar no ângulo invertido, né? Tem muita imagem que você, no ângulo que você tem, né? No mínimo 7 câmeras, né? Pra você utilizar o você VAR. ter um Inclusive bom recurso, o protocolo do VAR diz isso. Né, Jana? E eu acho que esse custo é muito alto também, né? Porque a gente trabalhou muitos anos em televisão, sabe mais ou menos quanto é que custa aí a montagem de um caminhão de transmissão, né? Girava em torno de 50, 60 mil reais por partida, né? Isso muito tempo atrás. Para se ter uma ideia, por exemplo, o jogo do Coritiba com o Maitá, o orçamento para transmissão daquela partida, com caminhão, transporte, não sei o que, era de 280 mil reais. Né? A emissora detentora dos direitos teve esse orçamento para realizar com um caminhão, aí teve que fazer uma transmissão alternativa com Live View, né? Aquela maquininha que transmite pela internet e tal, usou 3 câmeras de Live View, então é um recurso que lá, por exemplo, não permitiria a utilização de VAR, né? É verdade. Existe essa questão do custo, mas eu olhando pelo lado do futebol, né, que é o espetáculo que muitas vezes é prejudicado por algumas falhas da arbitragem, o árbitro não tem ali o recurso, né, não tem essa ferramenta que possibilita diminuir a margem de erro, você realmente prejudica os times que caíram lá na primeira fase, ou times que poderiam ter tido uma pontuação diferente, ou às vezes um erro de arbitragem não prejudica só o resultado em si, né? Mas a sequência da campanha. O próprio Maringá, né? Na primeira fase também teve questionamento de lance que foi marcado impedimento e que depois a gente revendo a imagem viu que o jogador não estava impedido. Então, esse tipo de situação que muitas vezes até gera aí o afastamento do árbitro, né? Ele não tem nem condição, às vezes, ali de visualizar o lance com precisão e não tem o recurso do VAR para poder confirmar ou não lances decisivos numa partida, acaba sendo prejudicado. Então, olhando por esse prisma, assim, é muito estranho mesmo. Você, a partir de agora, a gente vai levar a sério agora cada lance do jogo, né? Você vai realmente ponderar em algumas situações que podem definir o resultado da partida. E pode, né? Porque um jogo decisivo como esse, dependendo da atuação do árbitro e das decisões lá no Willie Davis, isso vai jogar uma pressão, por exemplo, pro time que for derrotado ou pro time que for prejudicado na partida. Dá um exemplo da última rodada. O Fernando fez uma falta, tomou um cartão amarelo e logo depois ele meteu a mão na bola. O Janaína estava comigo na transmissão desse jogo junto com o Elísio Júnior, que narrou aquela partida. Se tivesse VAR, você acha que o Fernando não teria sido expulso? O confronto já estava definido. O Atlético já tinha feito 5-2 no jogo de ida, já estava vencendo na Arena da Baixada naquele momento, já estava acho que 2-0 o jogo, se eu não me engano. E tudo bem, e agora esse é um jogo mais complicado. O Maringá teve um pênalti claríssimo contra o Atlético na Arena, não marcado, que um VAR com certeza daria. Teve aquele jogo que até agora o torcedor do Operário reclama daquela virada do Londrina em cima do Operário por 3-2, que teve também pênalti. O árbitro foi suspenso, né, depois daquele jogo. O que eu penso é o seguinte, eu acho que isso vai acontecer a partir do ano que vem e não se colocou esse ano no regulamento a utilização do VAR na semifinal ou nas quartas de final ou só na final, porque não se pensou nisso lá no início, quando se elaborou o regulamento, quando se discutiu o campeonato na reunião arbitral. Acho que é uma experiência válida para o futebol paranaense. Não deu para fazer antes? Ok. Acho que nós temos que acreditar que é uma medida que vai ser eficaz aí para garantir mais recursos para um bom trabalho da arbitragem nessa reta final do campeonato. Acho que é um teste muito bom e válido para edições futuras e que no ano que vem, talvez os clubes cheguem à conclusão e a federação que não dá para fazer um investimento tão grande de ter VAR em toda a primeira fase, que são 11 rodadas com 6 jogos em cada. São 12 sedes, né? São tem 66, vários times que não tem estrutura de VAR. São 66 jogos, né? O custo é altíssimo, né? Se você for colocar na ponta do lápis, certeza. Aí vai ser um custo inviável até pelos recursos que o campeonato arrecada. Mas acredito que seja um ponto de partida para no ano que vem os clubes discutirem. Vamos usar o VAR? Vamos. A partir de quando? A partir das quartas de final? Só na semifinal? Só na final? Então quem vai arcar com esse custo? A federação vai dar sua parcela de colaboração e vai bancar os custos, a empresa que fornece as imagens vai entrar também na parceria. Então
se adota o VAR no regulamento do campeonato. Acho que essa foi uma falha desse ano de não estar previsto no regulamento, mas acho válida a iniciativa. A gente tem que dar um crédito aí para a federação e para os clubes que estão tentando melhorar também o nível, né, do próprio campeonato e da própria arbitragem do futebol paranaense. Só que você afasta o árbitro, né, que nem foi na primeira fase, e o clube segue a vida com aquele ponto a menos, né? Claro. Então é complicado, porque isso pode decidir lá na frente, às vezes um mando de campo, às vezes uma classificação, uma eliminação, uma eliminação, um rebaixamento, que seria ainda pior, né? Mas veja, eu não sou contrário ao VAR. Eu sou 100% favorável ao VAR. Eu sou contrário ao VAR no meio de uma competição. Nossa pergunta da enquete. Você é a favor, nossa enquete no YouTube da Jovem Pan Grupo RIC, você é a favor da utilização do VAR a partir da semifinal do Paranaense? Tivemos 15 votos até agora. Só eu votei não, tá? Tá 93% pro sim. Eu fui o único que votou não na enquete. Por quê? Porque eu sou contra o VAR entrar no meio da competição. Não, eu também. Você acaba com a igualdade de uma competição. Não, claro que você tem que ter VAR, mas não assim. Eu acho que assim, se o VAR entrar no meio da competição, mas isso já tiver previsto no regulamento e todo mundo aceitou essa regra... Mesmo assim eu sou contra. Não, eu entendo que existem duas questões a você ponderar na utilização do VAR. E a primeira delas é o custo. E você colocar um VAR num campeonato que não é rentável, né? Quem vai pagar isso? Serão os clubes? É a federação? Por exemplo, você trouxe a informação. A federação vai bancar Quanto que custa o VAR num jogo? Aqui eu tava vendo aqui no Campeonato Gaúcho acontece assim, primeira fase sem VAR, e aí a partir do mata-mata eles têm VAR, e o principal motivo para não ter VAR na primeira fase é justamente os custos. Mais ou menos 27 mil para ter em cada jogo o VAR. Então, para ter durante toda a primeira fase, seriam custos muito altos para times aí, menores. Supor, 30 mil, a fórmula do Gaúcho é mais ou menos como a nossa aqui, né? Tem 12 times participando, 66 jogos, você multiplica aí, né? 66 por 30, né? Dá 900 e poucos mil, 1 milhão de reais. 135 mil para cada time ter durante toda a primeira fase o VAR. É bastante coisa. E aí a Copa do Brasil, que é um torneio milionário, né? Cada fase vale aí 1.750.000. Não tem VAR na primeira fase, nem na segunda, não tem nem na terceira. E tá errado. É a partir das oitavas. Nisso, né? Você pode ter um confronto. Sim. Você pode ter um Atletiba. Você pode ter um Atletiba. O jogo na terceira fase. Tombense e Retrô. Tombense e Retrô, né? Absurdo. O erro, assim... Grotesco do árbitro, né? Mas aí, ele não viu, ele se confundiu. O árbitro de vídeo corrigiria aquele erro, né? E o Retrô não teria deixado de faturar lá 900 mil reais, né? Fase, né? Foi um prejuízo financeiro. E aí, assim... Pra quem não lembra, foi aquele pênalti que os dois jogadores da Tombense se trombaram e o Paulo Roberto Alves Júnior, então, árbitro nosso aqui, acabou marcando o pênalti. Ao invés de dar 750 mil para cada time, se a CBF desse 725 mil e pegasse 50 mil para colocar o VAR no jogo, né? Haveria justiça, né? E lembrando que Tombense não seria eliminado, o Retrô não seria eliminado pelo Tombense por um erro grotesco de arbitragem. O Retrô entrou ontem com um pedido no STJD para anular o resultado da partida contra o Tombense, né? O STJD recebeu na noite de terça-feira o pedido do Retrô para anulação da partida. Agora, claro, né? Tem todo um protocolo aí. O caso foi distribuído para sorteio e é encaminhado ao presidente do órgão, Otávio Noronha. E já aconteceu no passado um caso parecido no jogo entre Ponte Preta e Aparecidense. O jogo foi anulado e foi realizado de novo. Então já há uma jurisprudência nesse sentido e eu acredito que o STJD tende a anular esse jogo, né? Porque é um erro de direito. Não, ali é. Aí é um erro de aplicação da regra. Não é interpretação, nada. Não, é erro de direito. Aí feriu os direitos do Retrô. Por quê? Porque a regra não foi aplicada corretamente. Então, eu vejo grande chance do Retrô ter sucesso aí nesse pedido. Eu também vejo. Só pra finalizar o assunto, Linha, tem um ouvinte nosso, Cairon Zaguiar, aqui na nossa live aqui do YouTube, perguntando: a FIFA não impõe que seja usado o VAR em todos os campeonatos e jogos? Não. Não é uma definição da FIFA, é uma definição das federações, das confederações nacionais, das federações estaduais, no nosso caso aqui no Brasil. Todas as competições, elas são regidas, né,
pelo regulamento, tem o regulamento da CBF, por exemplo, tem o regulamento geral de competições, que é um regulamento que funciona no país inteiro para todas as competições, tanto estaduais quanto as nacionais, e tem o regulamento específico de cada competição. Esse regulamento ele é debatido no Conselho Arbitral das entidades, né, que reúne, por exemplo, o Campeonato Paranaense reúne lá os 12 participantes e a federação, e se discutem todos os pontos do regulamento. O VAR deve ter sido até discutido aí no regulamento, esse conselho arbitral antes do campeonato, né? A gente não participou do arbitral, mas eu acredito até que tenha sido colocado na pauta. E por conta dos custos não foi adotado. Agora é adotado por uma sugestão talvez da própria federação, acatada pelos clubes. Não cabe aí nenhuma reclamação anterior, porque só vai afetar os times daqui para frente. Também não vejo grande prejuízo nesse sentido, né, para o campeonato inteiro, porque a regra valeu para todo mundo até agora. Vai ser uma regra nova para especificamente esses quatro semifinalistas. Foi um combinado da federação com os próprios 4. E se eles aceitaram, acho que é válida a experiência, e eu vejo a experiência como muito positiva para o futuro, né? Então é uma medida que é adotada agora pela federação, pode dar um resultado muito positivo, que eu acredito que vai dar, e vai ser adotada no ano que vem. Aí no regulamento, quando os clubes se sentarem para discutir o campeonato de 2024, já ia falar 1924, não tinha nem começado. É que o Linhares tem muitas histórias, né? 1924. Campeonato de 2024. O Linhares cobriu o Linhares em 1924? Não. Sacanagem. Acho que não. Acho que não, é boa. Eu comecei no dia 83, né? 83. Eu não tava aqui, Linhares. Eu tinha 1 ano. Eu cobri aquele episódio. Teve um lance Colorado e Toledo no Dorival Brito. Tinha VAR no 83? Não existia. Que foi aquele lance que o não Toledo... Não tinha nem cartão, né? Não. Cartão já tinha. O Toledo ia fazer um gol. O Mané estava fazendo um gol por cobertura, acho que era o Joel Mendes, o goleiro do Colorado, se não me engano. E o Luiz Roberto Matter saiu do banco de reservas, que era atrás do gol, entrou no campo. Quando a bola ia entrando, ele meteu uma bicuda lá para a arquibancada e saiu correndo pro vestiário, né? E aí o Toledo reclamou, porque ia sair o gol, né? Só que assim, o Matter era um preparador físico, um corpo estranho no campo, ele evitou o gol do Toledo, né? E não foi gol, porque a bola... E aí voltou o jogo com bola ao chão. Não tem o que fazer. Ali onde ele chutou a bola. Inclusive foi o episódio que mudou a colocação dos bancos de reservas nos estádios, né? A partir daquele episódio se discutiu muito o assunto e os bancos passaram aqui para a lateral para evitar que alguém saísse do banco de reserva e pudesse pedir um gol ou participar, né? Tem que ter um quadro no Bate-Pronto, Histórias de Linhares Júnior. Os contos de Ogamar, olha que belo nome. Contos de Ogamar. Eu não lembro se foi, mas acho que foi no campeonato de 83, isso aí, 83 ou 84, mas foi por aí mais ou menos. Caramba, o Matter, inclusive, eu sou amigo pessoal dele, né? Ele sofreu ameaças de morte e tudo, né? Ligações. Qualquer dia eu vou fazer uma live nas viagens de carro com o Linhares Júnior pro interior. Rádio desligada e a gente vai só trocando ideia, é muito legal. Isso é uma rádio ambulante, né? Mas são histórias, né? Então é nos livros. O grande Linhares Júnior.